Gratidão, são palmas de gratidão, papá. Gratidão. Tenho aqui dois manos, o Pedro e a Soraya. Eles são manos nossos em Cristo. Pedro, tiveste uma notícia assim avassaladora no fim do ano passado. Podes partilhar aqui com a família o que aconteceu? Bom dia, igreja. De facto, em novembro do ano passado, eu fui ao médico, que eu estava com alguns sintomas e tive que fazer exames e fui diagnosticado com cancro. Eu comecei a ter um período de muitas dores, muitas dificuldades. Eu não conseguia, inclusivamente, estar deitado ou estar sentado. Tinha que passar a maior parte do tempo em pé, dificuldades em dormir. Eu tive que fazer uma pausa no trabalho e tudo. As coisas estavam de facto a correr mal e entretanto o médico apresentou-me a outro médico que era diretor clínico no IPO. Pronto, e que me levou para lá e me deu logo um diagnóstico mais completo. Sim, e era, quer dizer, deves ter ficado bastante preocupado, porque esse diagnóstico foi terrível, não é? Sim, aquilo que o médico disse foi: olha, eu não vou estar com meias palavras para consigo, você tem um tumor. Depois nos exames viu-se que já estava em estágio 3, portanto já bastante avançado, era bastante agressivo. Uau! Você vai ter que ser operado, você vai ter que fazer quimioterapia e radioterapia. Sim, isso já foi quando? Em janeiro, por aí? Essa consulta? Foi em dezembro. Ok. Foi em dezembro. E ali ao pé do Natal, Ano Novo, mal. Sim, eu no Natal já sabia o que tinha que passar. Yeah. E depois, Pedro, o que é que aconteceu? Bem, depois disso eu fui operado. A operação demorou 9 horas. Uau. Foi algo complicado. Mas graças a Deus, quando fui operado, as dores passaram. Isso era uma tortura diária, né? Era uma até tortura para dormir, muito quer dizer. grande. Eu, na noite, antes de ser operado, não fechei os olhos por 5 minutos, ou seja, não consegui adormecer. Por causa das dores horríveis. As dores. Eu estava internado nessa altura, já estava a tomar morfina e tudo, e as dores nem com a morfina passavam. Isso foi quando? Desculpa. Isto já foi em Foste janeiro. operado? Fui operado em fevereiro. Em fevereiro, ok. Muito bem. E depois foste operado e... E graças a Deus, depois alguns cultos, depois de quando eu comecei a vir, houve uma irmã do grupo de intercessão, que está ali a olhar para mim, a minha querida irmã, que me disse: olha, meu irmão, Deus mostrou-me que tu estás curado. Somente acredita nisso e vive isso, experiencia isso na tua vida. E eu estava à espera do resultado de alguns exames, porque os médicos tinham dito que após a operação eu teria que fazer a radioterapia, a quimioterapia, e os médicos chamaram-me então para discutirmos os resultados da oração. E isto que eu vou dizer agora é sem desprimor nenhum pelos médicos. Toda aquela gente do IPO foi fantástica comigo, os médicos, os enfermeiros, trataram-me sempre 5 estrelas, mas há coisas que nem os médicos às vezes conseguem perceber. Quando Deus trabalha, Ele trabalha mesmo. E a médica disse-me: olha, eu não sei como te explicar isto. Há muitos anos que eu trabalho aqui, eu nunca tive um caso como o seu. Nós vimos todos os exames e você já não tem nada. Uau, uau.
Louvado seja Deus, glórias a Deus, a nossa segurança, nosso Pai querido. Jamais te deixarei, jamais te abandonarei, Pedro. Grande promessa para todos. E se o processo foi difícil, foi. Mas agora, olhando para trás, eu posso ver que em cada passo Deus esteve comigo. Amém. E eu estou muito grato ao grupo de intercessão da igreja, porque eu sei que houve irmãos e irmãs, não só oraram, mas também jejuaram a pedir a Deus para me curar. É bom ser família, não é? Obrigado a cada um. Obrigado pelas vossas orações. Obrigado pelo vosso amor. Amém, 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 amém. Valeu. Obrigado, Pedro. Podes passar para a Soraya. Soraya, dia 28 de fevereiro. É verdade. O último dia do mês de fevereiro. É verdade. Nós já estávamos ali perto da pré-campanha. É verdade. O Pedro teve a boa notícia durante a campanha. É verdade. 40 dias de milagres, né? Gratidão. O que é que aconteceu dia 28? Então, depois deste testemunho aqui do Pedro, realmente Deus é o único, Deus é o nosso Pai, é verdade, é o cuidador. O que aconteceu, eu vou ser bem rápida porque é tanta coisa e tive tanto testemunho. Eu, dia 28, eu tive um AVC isquémico, no qual esse AVC, o que eu senti umas semanas antes, o meu corpo já me estava a dar alguns sinais, como não tinha equilíbrio, tonturas, senti apertos nas artérias e comecei a sentir a boca toda dormente. No dia 28, quando levei a minha filha mais nova à escola, então aí quando eu cheguei, levei a minha filha à escola já completamente desequilibrada, e cheguei ao trabalho, minhas colegas, pronto, perceberam-se que eu não estava bem, e eu disse, não, realmente não estou bem, vou ficar sentadinha no computador. Hora de almoço, íamos para a Copa, e então foi aí que eu caí e desmaiei, tive uma convulsão muito grande e começou tudo. Depois daí, chamaram a ambulância, fui para o São Francisco Xavier. Sim. No qual, quando cheguei lá, estava lá na parte dos cuidados intensivos, e estava um médico que eu mesmo assim, no meio daquela confusão toda, eu reconheci que aquele médico já me tinha assistido a coisa de 4 anos. E eu, dado umas condições que tinha de saúde e sendo uma delas muito rara, o médico lembrou-se e disse, começou a ver o historial e disse, esperem lá, eu estou-me a lembrar desta situação. E o médico, quando olhou para mim, chegou-se ao pé de mim e até fez-me assim e disse assim, tenha calma, nós sabemos o que é que você tem, nós vamos cuidar de si e vai sair, vai ficar bem. Pronto. De tantos médicos, Deus colocou aquele naquele momento para falar contigo. E eu recordei-me, eu também tive assim, deu-me assim, via que aquela cara era-me familiar. Resumindo, dali o médico disse-me, olha, eu vou-lhe enviar para o Egas Muniz, no qual temos lá uma equipe especializada e vão cuidar de si e não vai sair daqui sem tratamento, porque no entanto, derivado da condição que eu já tinha anteriormente, que é da parte neurológica, eu estava a ser seguida em Santa Maria, só que Santa Maria, o neurologista achou por bem que já não precisava de nada, que eu estava bem. E não é Egas Muniz, eu sei que aconteceu muita coisa. Muita coisa. Assim, bênçãos mesmo. Sim. Uma que te marcou, uma ou duas para encerrarmos. Uma que me marcou foi, antes disso, já tinha comunicado cá para a igreja, não é? Que o que é que me tinha acontecido. Tinha logo aqui as irmãs da intercessão, que são uma bênção, como todos vocês. Tive telefonemas, tive mensagens de todos os irmãos, dos pastores, foi uma bênção. Eu sentia-me lá, agora brincando um bocadinho, é como se estivesse ali num hotel a repousar, porque eu sentia-me muito em paz, assim, uma paz que eu não sei explicar, e sentia
mesmo que Deus e o Espírito Santo estava lá. E então essa intercessão, isso tudo que me aconteceu ali à volta, inclusive apareceu uma irmã, não sei se está aqui, que é a irmã que é doutora de cardiologia, que é Susana Durão, sim, salvo erro. sim. Eu só chorava, eu nem conseguia abrir a boca. Foi porque num dia que ias fazer o exame. que eu ia fazer o exame. Ela apareceu-me. Fez-te o exame? O exame ia-me fazer, só não fez na altura porque houve ali um compasso de espera e o colega que foi, mas a irmã foi falar com o colega, 5 estrelas. Também fui muito bem cuidada. Isto tudo para dizer que viu-se a mão de Deus lá. Os médicos estavam todos completamente confusos, porque dado a situação e o aparato e os sintomas que eu tive todos, eu tive a parte do lado direito toda fraca, não tinha força, a boca dormente, eu não fiquei com mazelas, eu não fiquei com a boca de lado, eu não fiquei com braços, nada. Quando o cenário à minha volta era, os irmãos não têm a noção, era terrível, há tanta gente nova, casa dos 30, 40 anos a ter AVCs, é uma coisa assim impressionante. Tudo mesmo, todos apanhados, bocas, braços e tudo. Sim. Resumindo, também tive aqui o apoio de uma irmã, que é a irmã Beth Pio, que ela é espetacular, tanto com o pastor e a Ava, estiveram sempre ali a orar, e lembro perfeitamente uma mensagem que a Beth enviou e que ela disse-me assim, olha, estamos aqui a orar, estavam num grupo e disse, estamos a orar e estou a sentir da parte de Deus que a partir da manhã a Soraya vai começar a fazer os exames todos e não vai estar aí muito tempo à espera. E exatamente no dia a seguir começaram logo de manhã a aparecer as enfermeiras, a aparecer os médicos, fui pôr o Walter, fui fazer aqueles exames, todos seguidinhos. E os médicos estavam espantados e começaram-me a dizer, realmente isto está a ser muito rápido. E eu disse assim, não, eu não estou a duvidar porque eu sei perfeitamente quem é que está a fazer o trabalho. Resumindo e concluindo, eu saí de lá, fizeram-me uma batelada de exames e eles ficaram todos muito espantados, porque eu não fiquei com nenhuma mazela e saí de lá. Glória a Deus. Deus Pela é tão glória e bom. honra de Deus. Muito obrigado, Soraya. Vamos aplaudir o nosso Pai. Vamos amá-lo mais e mais, amá-lo de paixão. Amém?